E hoje está começando, né, o nosso Cine Nutri. É um quadro diferente, como nós falamos para vocês. Serão 2 temporadas. Essas 2 temporadas eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu comecei também na nutrição, a minha história lá desde antes de ser nutricionista, quando eu morava no sítio. E também na segunda temporada vamos desvendar os segredos do emagrecimento, que eu sei que hoje é um assunto muito abordado, que as pessoas têm dificuldade. Então, como nutricionista, eu vou contar um pouquinho de todos esses segredos e as ferramentas que podem ajudar você. Então, gente, vamos lá, né? Vamos começar aí de algum ponto. Vou começar contando da minha história, que esse primeiro episódio a gente decidiu falar tudo sobre quem é a Tânia. Então, gente, eu morei no sítio até meus 15 anos. E daí eu mudei pra cidade, eu morava com meus pais no sítio, então eu tive uma infância, assim, eu falo, uma adolescência muito incrível. No meio do mato, com muitos bichos, animais. Eu sou meio moleca, quem me segue, se você está novo por aqui, sabe que eu sempre fui meio assim, meio molecona. Porque eu sempre gostei, né, de correr no meio do mato, jogar bola, bem moleca mesmo. E daí, com uns 15 anos, eu decidi ir pra cidade, morar na cidade, em Nova Aurora, onde é a cidade dos meus pais. E eu fui morar, eu morava sozinha numa kitnet, era uma kitnet bem pequenininha, não tinha nem banheiro, gente, era complicado, eu tinha que ir na vizinha pra ir no banheiro, olha só. E essas coisas é interessante contar pra vocês, porque muita gente olha na internet e fala, teve sorte, e muitas coisas não são assim em nossas vidas, a gente tem que começar de algum lugar. Meu primeiro emprego, gente, foi ajudar meu avô limpando a casa dele. Eu limpava, gente, todo mês eu tinha meu dinheirinho ali, era 100 reais, mas eu tinha aqueles 100 reais. Aí o segundo emprego meu foi trabalhar na prefeitura, eu trabalhava de recepção, então eu trabalhei um período ali de recepção. E logo quando eu estava no 3º ano, era a fase decisiva, né, a fase de tomar a decisão, o que você quer, Tânia, para a sua vida, o que você quer de profissão. E eu ficava, meu Deus. Mas eu já tinha na minha cabeça desenhado e eu queria ser muito jornalista. Eu sempre falava desde criança que eu ia ser jornalista. Para vocês terem ideia, no sítio tinha um milharal na frente de casa e tinha uma área. Eu pegava, tipo, a escova de cabelo e ficava, tipo, conversando como se eu estivesse falando para uma multidão de pessoas. Eu imaginava pessoas com aquela escova de cabelo e o milharal eram as pessoas, olha só. Eu até cantava. Então eu sempre fui, sabe, sempre gostei dessa área da comunicação. Então eu sempre falei, quero jornalismo. Mas meus pais até então, lógico, né, eles ficaram com receio e falaram, Tânia, vai fazer cursinho. Então eu vinha todos os dias para Cascavel, de Nova Aurora de ônibus para Cascavel, fazer cursinho à noite e de manhã eu fazia o último ano, né, do 3º. Mas ainda eu sentia que era jornalismo na época. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu acho que é jornalismo mesmo, isso que eu já tinha feito cursinho. E eu me via, tipo assim, âncora de um jornal, eu me via na Globo, sempre fui, tipo, muito sonhadora. Minha mãe falava, Tânia, ó, menos, tá? E eu sempre fui assim. Tem o lado bom, né? E às vezes eu quebrei muita cara, né? Porque criei muitas expectativas às vezes, e às vezes acabei me frustrando. Mas eu vejo que pelo um lado bom, que é bom a gente sonhar alto. Só que daí na época comecei jornalismo, vinha todos os dias para Cascavel de ônibus, todos os dias, até que resolvi vir morar para Cascavel, com 17 anos. Então vim morar em Cascavel, então eu morava praticamente na frente da faculdade e já fazia uns 2 anos que eu tava na faculdade. Eu amava o curso, gente, eu me encontrei super no curso de jornalismo, só que assim, tem um detalhe. Eu queria muito, meu sonho era estar fazendo isso que eu estou fazendo agora nesse momento, gravar, trabalhar na TV, sempre foi meu sonho, ou em rádio, né, essa parte de comunicação mesmo. Só que tinha um maior problema, eu tinha muita vergonha, eu não ia conseguir nunca na minha vida. Só que assim, eu tinha uma pira que eu queria muito. Então toda vez que a gente ia fazer as matérias que tinha que treinar com a turma, eu nunca conseguia me desenvolver. Eu sempre travava na hora de gravar, na hora da rádio, a minha voz era fanha, falava muito errado, ainda falo algumas coisas, mas estou melhorando. Mas na época eu tinha muita dificuldade.
Então eu sempre travava, mas assim, eu me dedicava ao máximo. Eu lembro assim que no jornalismo eu sempre tirei a melhor nota em tudo. Eu me dedicava a fazer todos os trabalhos e era top. Só que daí 2 anos e meio se passaram e daí na frente da faculdade acabou acontecendo, um cara chegou armado e eu tava indo fazer um trabalho ainda da faculdade. Um cara chegou armado e falou assim: Fia, entra aí no carro. Parece agora engraçado eu contando, né? Mas assim, eu tive que fazer vários tratamentos pra superar isso. Ele mandou entrar no carro e foi como se fosse um sequestro, mas não foi um sequestro. Tipo, mandou entrar no carro e foi indo, tipo, no meio do mato. A única coisa que eu pensava, gente, que eu me lembro, assim, que a minha maior preocupação era que ele, né, fizesse algo comigo. E eu falei, e ele mandou abaixar a cabeça nas minhas pernas e falava assim: não se mexe, senão eu te mato. E ele tava armado com a arma na minha cabeça. Então a única coisa que eu pensava, tipo, que ele ia, né, fazer algo comigo e eu não queria. Enfim, né, gente, ele acabou me soltando, não aconteceu nada, só que a sensação era que tinha acontecido. Então na minha vida virou de ponta cabeça. Eu não conseguia mais pisar na faculdade e foi muito difícil, porque assim, era um sonho, era algo que eu gostava e eu me desencantei na época. Eu até me emociono contar pra vocês, porque era algo que eu sonhava e eu queria muito. E eu abandonei, pra mim perdeu toda a graça e voltei a morar com meus pais em Nova Aurora. Então, quando eu voltei a morar em Nova Aurora com meus pais, eu já estava com depressão, fazendo tratamento, indo em psicólogo e tudo. E a única coisa que eu queria fazer era ficar dentro de casa. E eu lembro, assim, que ainda meus pais, por cima, estavam financeiramente numa situação muito apertada. Então, tudo parece que, né, afetava no momento. Mas mesmo assim, né, passou ali uns 3, 4 meses que eu estava morando com meus pais. Minha mãe falou pra mim: Tânia, vai, começa a fazer academia, vê se você, né, se anima, e ao mesmo tempo eu indo na psicóloga e tal. Eu comecei a academia. Nisso eu comecei a academia. E me encontrei na academia. Foi algo tipo assim, que era, eu saía de lá, eu me sentia a melhor pessoa do mundo e eu não sentia mais isso depois que aconteceu tudo isso. Então foi uma forma de eu me encontrar. E na academia eu comecei a ir até 3 vezes no dia. Vocês não têm ideia, mas 3 vezes eu ia de manhã, à tarde e à noite. Porque assim, na época eu estava sem trabalhar, eu era mais nova, eu estava ali com depressão. E daí meus pais começaram a apertar mais financeiramente. Todo dia, gente, até assim, tudo tava difícil. Então, aí assim me despertou aquela vontade de aprender mais sobre alimentação, sobre, né, exercício físico, quando eu estava fazendo academia. E nisso eu comecei a pesquisar muito sobre alimentação. E despertou a vontade de vender algo relacionado. E eu cheguei no meu pai e falei assim: pai, me empresta um dinheiro? Como que o meu pai ia emprestar dinheiro, sendo que ele nem tinha na época, ele estava muito apertado financeiramente. Ele olhou e falou assim: Tânia, a única coisa que eu consigo é um cheque e ainda para 30 dias. Aí eu fui numa distribuidora de suplemento, levei o cheque de R$ 500, eu lembro até hoje, e falei que eu queria vender suplemento, porque como eu estava fazendo academia, as pessoas vinham muito perguntar para mim o que eu estava fazendo, que o meu corpo tinha melhorado. Então eu cheguei no meu pai e falei: pai, então acho que eu vou vender as coisas e tal. Nisso peguei, fui nessa distribuidora, consegui esses R$ 500 em suplementos e comecei a vender. E nisso eu consegui vender. E daí de 500 foi para 1.000 e eu consegui ir vendendo. Mas até então, a forma que eu vendia, gente, não era assim, chegando nas pessoas. Uma forma que eu achei de vender foi criando uma página no Facebook, que era o nome Strong Shape ainda na época, e essa página eu postava todos os suplementos e colocava a descrição. Então, para eu vender suplemento, eu tinha que aprender sobre os suplementos. Então, eu passava dia e noite estudando, eu e minha irmã mais nova, ela me ajudava. Então, ela era administradora da minha página também, e ela me ajudava a pesquisar dia e noite. Então, ela sabia tudo de creatina, whey, a diferença de whey, carnitina, todos esses nomes de suplementos a gente sabia decorar de salteado, todas as propriedades e tudo. Antes mesmo eu sabia que eu ia querer ser nutricionista. Nisso começou a vir mais gente, pessoas de Cascavel querer comprar comigo, isso que era só a página do Facebook, e comecei a vender. Aí nisso cheguei no meu pai e falei: pai, eu quero começar a faculdade de nutrição. Meu pai olhou e falou assim: Tânia, sem possibilidade, não tem essa condição, só se você pagar a metade. Eu falei na hora: pai, com certeza.
Nisso eu liguei na faculdade e pedi para fazer minha matrícula. No que eu pedi, a mulher falou, o último dia que pode fazer matrícula, outro dia não pode. Eu entrei na faculdade depois de 30 dias já andando o curso, então eu já entrei atrasada. Comecei, né, a faculdade e vi que eu precisava ganhar mais. Falei, bom, eu preciso de mais um trabalho. Eu entrei numa loja de produtos naturais que eu trabalhava na parte da tarde, de manhã eu cuidava dos suplementos. E para eu trabalhar na loja de produtos naturais, eu tinha que fazer um curso de naturalismo. Ou seja, eu aprendi muita coisa antes de entrar na faculdade relacionada a suplementos e também ao naturalismo. Então é engraçado que parece que foi tudo levando a esse meio, porque eu tive que aprender um ano praticamente de naturalismo e foi muito incrível essa experiência antes da faculdade. E eu não vou contar tudo hoje, porque eu vou deixar para o próximo episódio, o segundo episódio, contar para vocês como eu comecei, né, na nutrição, como foi a faculdade, como que me ajudou muito esses cursos antes da faculdade que eu fiz, vamos dizer, tudo pela internet, e como que eu comecei também a me destacar na internet. Enfim, o segundo episódio vai ser baseado como eu comecei a minha faculdade e também a carreira em nutrição. Então espero vocês segunda-feira às 7 horas da noite para contar esse segundo episódio do Cine Nutri. Aposto que você vai gostar. Espero vocês segunda-feira.